Fala, meus queridos traders, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, é o seguinte, decidi trazer para vocês hoje aqui um conteúdo de nível pago, de forma totalmente gratuita, tá? A única coisa que eu peço em troca a cada um de vocês aí é a dedicação de assistir esse vídeo até o final e conseguir absorver o máximo de conhecimento que você conseguir, tá? Por quê? Porque eu acredito que tem muita gente entrando agora no mercado. Tivemos aí 3 milhões de pessoas com CPF cadastrado na Bolsa de Valores, né? E a grande maioria tem optado para escolher o Day Trade. E o Day Trade, pessoal, ele é uma modalidade que requer muito estudo e requer muito tempo de tela, muita sensação de mercado, que você só vai conseguir aprender clicando de fato, né? É uma profissão que em grande parte a teoria ajuda, né, você canalizar a sua energia a poder aprender o certo, porém a prática ela é imprescindível e ela é totalmente necessária dentro dessa profissão, tá? Então o que eu vou passar aqui para vocês é basicamente o que um cara aí que vende material de day trade cobraria de 2 a 3 mil reais, tá, de conhecimento, até porque isso aqui não é só uma explicação técnica, mas atrás disso aqui existe toda uma sensação psicológica, tá? E eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para operar mercados difíceis, figuras difíceis que violinam muito. Inclusive a gente vai falar um pouquinho de violinadas, tá? Em troca, pessoal, por favor, se inscreva aqui no canal, dê o likezinho aqui nesse vídeo, pode comentar, compartilhe para o máximo de pessoas aí que você conseguir, que se interessam por mercado financeiro, que fazendo isso você não ajuda só a gente a mandar esse material para o máximo de pessoas que a gente conseguir, mas você vai ajudar essas pessoas que às vezes estão passando por dificuldades, perderam seus empregos aí, estão tentando construir uma carreira aqui dentro do mercado, tá? E isso aqui eu tenho certeza que vai ajudar muito, não só você, mas essas outras pessoas. Então, vamos iniciar aqui. Vamos lá, pessoal. Seguinte, o que eu separei aqui? Como operar mercado difícil, tá? Quais são as figuras difíceis? São figuras simétricas. O que seriam figuras simétricas, pessoal? Seriam figuras que existe uma resistência e existe um suporte e existe o meio delas, que seria a área de 50%, que seria uma área de bipolaridade, tá? E eu vou explicar para você daqui a pouco o que seria uma área de bipolaridade. Eu separei em dois trios aqui. Para começar, a gente tem aqui esse primeiro trio aqui, tá? Que seriam as consolidações, canal de alta, canal de baixa e a propriamente dita consolidação. E esse segundo trio aqui seria o estreitamento, o alargamento e o triângulo. Esse aqui é muito difícil de operar para o iniciante, tá, pessoal? Então dê muita ênfase nisso daqui, porque você precisa aprender e ter isso aqui dentro do seu arsenal de briga dentro do mercado. Senão você se torna um trader engessado e vai perder dinheiro, tá? Então entenda esse conceito aqui. Para começar, a consolidação nada mais é, pessoal, do que um trade range, onde o preço ele vai ficar andando dentro de uma região, basicamente acumulando ou distribuindo para dar continuidade a uma tendência forte, uma tendência bem estabelecida. Então, como é que a gente vai fazer para estudar isso daqui? Você vai basicamente entender o Wyckoff. O Wyckoff, eu sempre falo, entenda o Wyckoff. Se você não sabe o que é o Wyckoff, deixa um post lá no Instagram falando sobre ele e sobre todos os ciclos de mercado, né, que seriam a acumulação, a reacumulação, a distribuição e a redistribuição, tá? E ele explica também as fases da consolidação. A gente tem fase A, fase B, fase C, D, E a explosão, tá? Então estude o Wyckoff. Não dá para eu explicar aqui agora porque isso requer um vídeo somente disso, tá? Mas é a primeira parte do conhecimento que você precisa para entender ser um mestre em consolidação. Voltando ao conceito geral aqui. O que é um canal de alta? O canal de alta basicamente ele é uma consolidação, tá? Só que na diagonal. O canal de baixa também é uma consolidação, só que na diagonal, tá? É onde o preço ele vai estar andando dentro de um range, igual vocês podem ver aqui, porém em tendência, tá? O que ele está fazendo? Ele está subindo. Então a gente está numa tendência de alta dentro de um range. Então aqui a gente tem as extremidades. Como é que a gente faz para negociar dentro de consolidações? A gente tem as extremidades, pessoal. Sempre, pessoal, nas extremidades, tá? Então a gente tem a extremidade superior, que vai estar sempre atuando como resistência para o preço, e a gente tem a extremidade inferior, que vai estar sempre atuando como um suporte. Suporte, pessoal, conceito mais simples do mercado, base, tá? Defesa compradora, resistência, topo, defesa vendedora, tá? Então o preço chega aqui,
os compradores empurram para cima, defendem, preço sobe, vendedor empurra para baixo, defende e fica nesse ciclo assim até que uma hora um deles vence e explode, gerando uma tendência, tá? O canal ele já é um pouco mais fácil de se operar. Qual que vai ser a metodologia que você vai usar para operar um canal de alta? Como a gente está em uma tendência aqui, né, querendo ou não, de alta, temos aqui uma movimentação principal de alta, a gente sempre vai procurar por compras, tá? Na base inferior do canal. Por quê? Porque aqui é um suporte e aqui existe proteção para a Big Player fazer com a gente. E as liquidações sempre vão ser no topo aqui do canal, tá bom? Até o momento que um canal de alta ele reverte para baixa, volta a testar e dá origem a uma nova tendência. Mas antes disso, ele costuma dar uma consolidada após o rompimento para gerar uma tendência. Só que uma consolidada para o lado, não para uma tendência de alta ou de baixa. Canal de baixa é a mesma coisa, muito simples. Procure sempre operar a favor da tendência. Ou seja, o mercado está caindo, o preço está dentro desse range de baixa aqui, ó. Procure sempre operar, se posicionar em regiões aqui de topo. Por quê? Porque a gente tem resistência. Resistência, região onde existe vendedor protegendo. Então você está entrando em uma posição bacana. Não fica querendo fazer compra, né, aqui num canal de baixa toda hora. Porque o preço ele vai voltar, vai perder o último fundo e vai te estopar. O rompimento ele é muito bem-vindo e ele vai dar sim a origem a um movimento muito forte, você vai ficar extremamente bem posicionado. Só que para acontecer um rompimento, a gente precisa de volume, pessoal, volume financeiro e formação gráfica, coisa que eu vou explicar na próxima aula, tá? Que a próxima aula talvez seja até um pouco mais importante do que essa daqui, mas é bem mais avançada. Então, basicamente, temos aí o canal de alta e o canal de baixa, né? O canal de baixa sempre atuando na parte de cima, canal de alta sempre atuando na parte de baixo, tá? Consolidação sempre nas extremidades. E agora, o pulo do gato, que eu não vejo ninguém explicando. Temos aqui a região de 50% da consolidação do canal de baixa e do canal de alta. O que é isso aqui, pessoal? Essa linha azul. Essa linha azul é uma região de bipolaridade. Vocês estão vendo aqui, ó, 50% é uma região de bipolaridade, tá? Eu vou explicar para vocês o que seria isso aqui, mas de forma bem breve, o que seria uma região de bipolaridade? Sabe aquele seu amigo que uma hora ele tá muito gente boa com você, outra hora ele tá muito chato e falando mal de você pelas costas? Então, ele é uma pessoa bipolar. Ele é uma pessoa feliz e triste ao mesmo tempo. No mercado não é diferente. Ele leva esse nome justamente porque isso aqui pode atuar tanto como resistência, quando o preço está aqui embaixo, ele vai buscar ela como resistência, ou ele pode atuar como suporte. O preço vem de cima, bate nela e atua como um suporte, tá? E ele pode atuar também como suporte, ser rompido, voltar, ser utilizado como resistência e dar continuidade ao movimento. Então é uma região indefinida, tá? É os 50%, é aqui que eles vão brigar para definir para onde vai o ativo. Isso aqui, o que eu chamo, né? Isso aqui é de termômetro. Se você está comprado aqui embaixo, você vai ficar de olho nos 50% para ver o comportamento do preço naquela região. Tá? Então, se você está comprado, você vai ver se ele vai fazer um pivôzinho de alta lá e dar continuidade ao movimento, ou se ele vai bater lá e voltar para o seu ponto de entrada. Então, é um termômetro, é aquilo que a gente faz para medir a sensação de mercado. Tá? Esse é o diferencial que eu queria passar para vocês. Seguinte, vamos lá. Entendido o conceito aí de canal, a gente tem o estreitamento e o alargamento, duas figuras bem complexas de se operar, tá? Diferente daquilo que vocês já aprenderam, a gente sabe muito bem que existe a possibilidade do pivô de alta, igual vocês estão vendo aqui, né? Fez o rompimento, tomou posição, stop abaixo da mínima, replica com alvo de Fibonacci para cima. O que acontece? Isso aqui é o feijão com arroz do day trade, né, pessoal? É a entrada mais simples que existe, assim como o pivô de baixa aqui. Fez o rompimento, você entra. O alargamento e o estreitamento, eles agem na contramão disso daí, tá? Então, se você só sabe operar isso, você, quando acontecer um alargamento, que é exatamente o que está acontecendo no mini índice agora, você vai tomar stop adoidado. Inclusive, são fases e ciclos de mercado que você pode até quebrar sua conta, por não entender esses conceitos. O alargamento é basicamente isso aqui, pessoal, ó. Tá? Vocês conseguem visualizar, ó? Ó o preço alargando aqui e alargando aqui. O que acontece? O preço ele faz um pivô de alta, né? Você toma a posição, ele volta e te tira do trade. Aí você toma a posição de venda, o preço volta e te tira do trade. Aí você toma a posição de compra aqui, o preço volta e te tira do trade. Chega até a andar um pouco a seu favor, mas volta tudo, bate lá no último fundo, seu stop está longe, pega seu stop e te tira da posição.
Aí, o que acontece? Agora vem a sensação de mercado. Você vai tomar posição de compra aqui, tomou o primeiro stop, já tá abalado emocionalmente, vai querer recuperar, bateu mais pesado aqui, dobrou a mão, tomou outro stop violento, aí vai entrar de novo, tá com a sua última entrada, porque o iniciante lhe dá o win na posição, o preço volta e tira ele da posição, quebra a conta dele. Isso porque ele não quis estudar largamento e precisa entender. Pessoal, seguinte, o estreitamento, tá? O estreitamento aqui, ó, e o triângulo, eles são duas figuras bem parecidas, tá? A única diferença é que o triângulo ele pode ter também essa região de bipolaridade, mas a gente tem o triângulo 1 aqui e o triângulo 2 aqui. Isso que pode acontecer, tá? Tanto no triângulo de baixa quanto no triângulo de alta. Seguinte, o alargamento ele é muito interessante de ser operado nas extremidades também, assim como o canal são regiões aqui de extremidade superior utilizadas como resistência, extremidade inferior utilizada como suporte. Aqui é a mesma coisa, suporte e resistência, tá? Ele também, pessoal, isso aqui é fato, ele tem a região de 50% aqui. Essa região de 50% é exatamente uma região de bipolaridade, só que assim como na consolidação é muito importante, aqui é 90% importante. Por quê? Porque se você está comprado aqui, que o alargamento são trades longos, ele é o estilo de mercado que eu tenho certeza que você já viu, que o preço ele vai ficar no dia assim, ó, subindo num trade longo, depois ele vai descer em um trade longo, né? Então é dia que o mercado anda muito, tá? Ele anda muito. E aqui no meio, no 50% ele briga muito. Por quê? Porque aqui, vamos supor, a gente está vindo aqui de cima, numa resistência, o preço está caindo, bate aqui, às vezes, o ideal é ele romper, voltar para cá e dar continuidade à queda para buscar essa base aqui, certo? Só que, como é uma região de 50% e é um range difícil de operar, ele pode vir aqui, ó, de novo, ó, bateu aqui, voltar tudo até romper o último topo, aí o cara dá entrada aqui, o preço volta, rompe aqui e volta para baixo, tá? Então, é uma figura que violina muito e você precisa entender os 50% para você entender aonde você pode entrar dentro da operação. E existem técnicas que eu vou passar de forma gratuita também, onde a gente vai analisar dentro disso daqui regiões de suporte e resistência com candles com muito volume, tá? Ó, se dá um candle assim, com volume assim, aí dá um outro volume assim e depois dá um candle com volume assim, ó. Tá vendo? Ó, um volume absurdo. E logo em seguida aqui em cima, a gente tem, por exemplo, aqui numa região de suporte, tá? Um candle dessa magnitude aqui assim, com um pavio assim, ó. Com um paviozão assim, ó. Numa região de suporte com muito volume, a gente pode marcar o fundo desse candle, o topo dele e espelhar as nossas regiões aqui de Fibonacci para cima. Significa que o preço vai bater essas regiões no mesmo dia? Não, pessoal. Isso aqui pode levar uma semana, pode levar um mês, mas quando você identifica isso daqui em uma região de suporte, você ganha um norte, entendeu? Você sabe para onde o preço pode caminhar. Sabendo para onde o preço pode caminhar, facilita muito o que você vai fazer e nas regiões que você vai fazer. Lembrando que essa entrada aqui vai servir também como região de bipolaridade, tá? Tanto como resistência, tanto como suporte, para as movimentações futuras do ativo, tá? Quando você identifica um candle principal desse, você está identificando o que o preço pode fazer. E isso eu vou explicar no vídeo seguinte desse aqui, tá? Agora, pessoal, o estreitamento é a mesma coisa, tá? Identificar aqui suporte e resistência e ficar de olho na movimentação do preço perante aqui o nosso 50%, tá? Você vai tomar posição no 50%? Eu aconselho que você espere, tome uma posição aqui após uma confirmação, tá? Que seriam essas daqui que eu vou explicar para vocês. Após uma confirmação dessa aqui, você pode tomar uma posição aqui. O ideal é sempre nas extremidades, tá? Para ficar bem posicionado. Não fica querendo caçar rompimento aqui toda hora, entendeu? Para baixo ou para cima. Rompimento ele vai acontecer, mas depois que ele acontece ainda, ele acaba até voltando para testar de novo para ir, tá? Não é na hora. Entrou no rompimento aqui, saiba muito bem que ele pode andar e voltar no seu ponto de entrada para depois cair. Esse é o feeling de mercado, tá? A gente não entra exatamente no rompimento, a gente espera a confirmação. Às vezes você pode entrar no rompimento, mas para fazer scalp. Batida lá de lote, ponto de inflexão bateu, já sai, aí o preço anda mais ao seu favor, né? Até um ponto estratégico ali de Fibo, aí ele volta para testar a sua entrada de novo e depois ele segue com a tendência, tá?
O triângulo, pessoal, já é uma figura um pouco mais difícil de se operar, tá? A gente pode ter duas situações aqui. Ó, a gente tem esse triângulo aqui, tá? Onde a gente tem o preço andando dentro desse range aqui, tá? Perna A, B, C, D e E. É bem importante você estudar o triângulo. Esse triângulo aqui, pessoal, ele é um pouco complicado, porque ele não tem muito a região de 50%, né? Ele não tem essa região de 50% porque não é um triângulo simétrico. Ele é um triângulo retângulo, é um pouquinho diferente. Porém, a gente sempre ficar de olho nessa figura, nessa região aqui, tá? E nessa região aqui. Aqui é sempre um suporte muito forte. Aqui é sempre uma resistência muito forte. O rompimento do triângulo pode simbolizar duas coisas. Uma reversão de movimento, tá? Então vamos supor, o preço está vindo aqui subindo. Ele pode romper aqui para baixo e reverter. Então o triângulo ele pode reverter preço, como ele pode dar uma continuidade, tá? De tendência muito forte. Então o triângulo ele serve para as duas coisas, reversão e continuidade de tendência. Agora, um triângulo que eu acho assim, não é que ele é mais fácil, mas ele é mais tranquilo de ser operado, é o triângulo simétrico, que é exatamente essa figura que vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque o triângulo simétrico ele dá pra gente uma região de bipolaridade. Ele é bem parecido aqui com o estreitamento. A gente vai estar atuando sempre na extremidade superior, realizando por vendas, e na extremidade inferior, realizando por compras, tá? E ele pode andar assim dentro de um triângulo aqui, e depois fazer um rompimento aqui, e depois já engatar um alargamento, entendeu? E depois pode engatar de novo aqui um triângulo. Então é uma mudança constante aqui de figuras que você precisa começar a identificar, tá? Uma figura geralmente encaixa na outra. Pode acontecer, tá? Agora, pessoal, todas essas figuras aqui que eu passei para vocês, nada mais são do que consolidações, tá? Tudo isso aí é consolidação. Por que eu digo que tudo é consolidação? Porque consolidação, assim como eu falei no começo do vídeo, são brigas institucionais. É onde vai existir pancadas de lote, tá? E quando a gente tem uma figura dessa aqui, é bem provável que a gente tenha movimentos muito largos aqui dentro e depois um rompimento muito forte. O preço aqui ele tá muito acumulado ou tá querendo distribuir, entendeu? Então aqui eles estão enchendo o carrinho de lote. Quando isso aqui sai desse range, a gente tende a ter o preço caminhando muito, pegando uma tendência muito forte durante alguns dias, inclusive. Subindo ali na casa dos 5.000, 6.000 pontos para o lado que romper, tá? Mas aqui dentro, quando tiver nessa movimentação sem tendência, você tem duas opções. Ou você não opera, ou você opera no simulador ou na conta real, mas de forma técnica, entendendo aquilo que você está fazendo. E sabendo que cada operação aqui o seu risco se aumenta em muito, tá bom? Agora vamos aqui para as regiões aqui, ó, de 50%, tá? Explicadinhas de forma bem bacana. A gente tem aqui, né, os 50% nessa primeira imagem atuando como suporte rompido. Então ele rompeu, isso aqui é um suporte, tá? Então ele rompeu esse suporte, voltou a testar, olha a confirmação aqui, ó, o pivôzinho de baixo, ó que legal. Voltou a testar e fez o rompimento. Essa é a primeira possibilidade de quando o preço chega, independente da figura aqui, ele chega nessa região, é a primeira possibilidade daquilo que pode acontecer, tá? Aqui é o inverso, né, pessoal? O preço rompe uma resistência, volta a testar, dá a entrada no pivôzinho e segue com a tendência. Esses dois aqui são os mais fáceis, tá? Aparece bastante dentro dessas regiões aqui azul, tá? Aparece bastante, mas pode falhar legal. E eu vou mostrar para vocês aqui na última o que é isso aqui falhar. A gente pode ter ele atuando como um suporte de fato, então o preço ele vem aqui, ó, nessa região, bate aqui, volta, né? E vai de novo, não consegue fazer o rompimento, não tem volume, não tem gente batendo, acreditando no rompimento, ele vai e volta para testar esse topo, tá? E aqui tem uma resistência, ele pode voltar de novo, e aí ele pode romper, voltar, fazer o volume aqui e dar início à tendência. Então é mais ou menos assim que o preço pode se movimentar. Aqui a gente forma aquela estrutura micro de W, né? Figura muito conhecida aí como fundo duplo, dentro dessa região de 50%, que possibilita uma entrada aqui no rompimento para volta da alta e quem sabe buscar a resistência ali, quem sabe do canal de baixa ou até mesmo aqui do triângulo ou do alargamento. Então seria basicamente isso daí. Agora o preço encarando a região de 50% como uma resistência, né? Então ele vem aqui, bacana,
ele bate, não consegue fazer o rompimento, ele vai tentar pela segunda vez fazer, não tem lote, inclusive entra muito volume, né? Entra um volume absurdo aqui, vendedor, seguido de um candle aí, o Marubozu com um pavio muito grande, então você sabe exatamente que ele vai perder esse fundo aqui e você traça uma possibilidade de venda bem bacana, acreditando até o toque no último suporte, tá? Basicamente seria essas duas ocasiões aqui. Aí a gente tem aqui, pessoal, a terceira opção, que é a mais comum, né, que pega bastante as pessoas aí, que é o preço ele vem, faz o rompimento, tá, do suporte, volta a testar a região como se fosse uma resistência, aí ele cai, inclusive rompendo aqui o último topo, formando um pivô de baixa, claro, lindo. Aí entra volume aqui, muito volume comprador, não deixam o preço, apesar do rompimento, não deixam o preço continuar caindo, volta, perde aquele pivô e dá início à tendência. O que é isso? Isso aqui é uma violação, tá? Quando um pivô de baixa, ó, quando a gente tem aqui, pessoal, isso aqui é o pulo do gato, hein? Quando a gente tem aqui um pivô de baixa, né? Aqui, rompido, a gente sabe que aqui era um suporte que foi rompido. Se o preço volta para cá, o intuito é ele continuar descendo aqui. Só que quando o preço volta, a gente tem duas possibilidades nessa área. Ele pode segurar aqui e aquele suporte se tornar uma resistência e fazer ele cair, como a gente tem também a questão do pivô aqui e o preço romper essa região. Quando ele rompe um pivô de baixa, para o sentido oposto, é o que a gente chama de violação de pivô. Quando viola um pivô assim, a sua análise de venda está totalmente desconstruída, tá? Inclusive dando uma belíssima entrada de compra aqui, caso haja muito volume aqui embaixo, tá? Se tiver muito volume no rompimento disso daqui, porque geralmente eles dão pancada mesmo em movimento assim, você está pegando ali o stop de um monte de gente que entrou vendido e ainda colocando mais dinheiro para fazer o preço testar, quem sabe, a próxima resistência aqui em cima, tá? Então é uma violação. E da mesma forma que isso acontece para o sentido da questão de suporte, pode acontecer para uma questão de resistência também. O preço está vindo muito forte aqui, volta, faz o rompimento aqui do pivô, deu entrada de compra, stop abaixo da mínima, e ele volta agressivamente aqui, rompendo o último fundo e dando lá a violação do fundo, engatando uma movimentação de baixa. Como é que a gente faz para evitar, né, a famosa violinada aqui, que seria a última opção? A violinada, pessoal, ela pode ser muito bem evitada quando a gente tem aqui pouco volume, tá? E principalmente nessa segunda perna aqui, ó, que seria a perna de engate, tá? Essa perninha aqui e essa perninha aqui, a gente tem volume baixo, volume fraco, sabe? Aquele volume que é meio insignificante, ó, tá aqui, ó. E ainda o volume vai caindo assim, ó, vai ficando mais fraco ainda. Vai ficando fraco, porque aqui, ó, aqui tem que ter volume, e ele vai caindo, não tá legal, entendeu? Não tem gente colocando dinheiro, mas a formação gráfica tá bonita, só que os institucionais não querem fazer o rompimento, entendeu? Eles não querem voltar. Quando eles voltam, nessa perninha que era para ter volume, na retomada tem um volume tipo assim, ó, totalmente diferente. Então você sabe que aqui pode ser uma possível operação de compra, operando da forma inversa daquilo que estava acontecendo, tá? Então o volume salva a gente da violinada. Baixo volume em relação de rompimento não funciona. Então a gente precisa ter um volume muito agressivo aqui para de fato acontecer o rompimento nessa região, tá bom? Se você também pode tomar como referência aqui, é muito importante, tá? Essa região aqui que foi realizado o rompimento, né? Tem volume X, vamos supor. Essa região tem volume assim, ó, tá? Exatamente esse ponto do candle que fez o rompimento. E nessa localização aqui, que vai ter que fazer de novo o rompimento para baixo, o volume for menor do que o anterior, por exemplo, metade dele assim, ó, já desconsidera o trade. Por quê? Por causa de uma situação. Se com X força não rompeu da primeira vez, não é com menos força que vai romper, entendeu? Então é uma forma da gente conseguir visualizar o rompimento de fato, tá? Isso aqui ajuda muito e te livra de muita fria aí dentro do mercado, tá bom, pessoal? Então, primeira parte da aula eu vou encerrar por aqui, tá?
Ficou uma aula aí de 26 minutos, mas bem técnica, bem educacional aí. Acredito que vai ajudar muito cada um de vocês aí que está tentando sobreviver de mercado. Beleza, pessoal? Desejo a todos aí um forte abraço. Se você ainda não é meu aluno, considere se tornar lá dentro do nosso curso, tá? O curso eu abasteço ele com informações diárias, ou seja, eu passo lá regiões importantes de compra e de venda todos os dias para o dia seguinte, beleza? Um forte abraço, desejo a todos aí excelentes estudos e excelentes trades. Valeu!